Estamos retornando, então, ao terceiro e último bloco do programa Ideias em Debate, hoje discutindo a economia piauiense com os professores Veloso e Alágio. Alágio, gostaria que você continuasse do ponto onde nós paramos, essa questão do potencial que nós temos hoje, novos potenciais que nós temos, você citou inclusão digital. Eu parti do seguinte pressuposto, Zé, que nós temos que apostar no Piauí, no futuro, né? Um Piauí, digamos, voltado para a indústria, para o comércio e serviços de inovação, de avanço tecnológico. Nós não podemos mais nem pensar, digamos assim, como eu falei, né, naqueles modelos de trabalho intensivo. Não, temos que realmente passar para o capital intensivo, para a tecnologia intensiva. Por que vai ser diferente? E podemos fazer isso. O Veloso mesmo mostrou, né? A indústria, por exemplo, nós somos competitivos, né, na energia solar, somos competitivos nas outras formas de energia agora, digamos, sustentáveis. Então, isso é o futuro, na verdade, isso é o futuro. Ele é sustentável, ele é de alta tecnologia e não há razão para o Piauí não apostar nisso. Mas nós temos que integrar, né, né, a população, a sociedade nesse movimento. E para integrar ela, nós temos que colocar, né, dentro daquilo que nós chamamos de inclusão digital, né, que é disponibilizar, né, minimamente a internet, né, e todo um tipo, né, de dispositivos que as pessoas possam usar. E me espanta muito aqui, assim, inclusive, eu penso que até pessoas acham que o piauiense não é empreendedor. Que história é essa que o piauiense não é empreendedor? Na verdade, você vê a facilidade, por exemplo, que as pessoas agora começaram a usar o Pix, na verdade, a facilidade com que as pessoas começaram, através do celular, a utilizar os aplicativos bancários. Então, você mostra uma enorme disposição, uma enorme familiaridade da sociedade em relação a isso, que tem que ser melhor aproveitado. Mas boa parte da população não tem acesso a isso, né? Então, boa parte também de qualquer empreendedorismo, digamos, que possa crescer, ele vai ir em contra ainda, digamos assim, empecilhos nessa direção. Ricardo, é muito interessante, porque inclusive, a minha empresa vai lançar um shopping ali na região do Grande Liceu, e nós temos interagido muito com comerciantes da região, inclusive pequenos comerciantes, e é impressionante a capacidade criativa que esse pessoal se reinventou para viver nessa pandemia. Isso, exatamente. Quer dizer, os caras tinham um modelo de negócio em que era barriga no balcão, atendendo as pessoas, e de uma hora para outra essas pessoas não podiam mais vir, e esses caras se reinventaram com venda pela internet, sem acesso a grandes aplicativos, a grandes desenvolvedores, não, mas eles usam o WhatsApp, usam o Face, e eles se comunicam com o cliente, e eles vendem, hoje muitos deles, mais de 50%, 60% da sua venda é assim. Então, quando você cria necessidade, surgem as inovações, né? As grandes inovações vieram das guerras, pelas grandes necessidades que elas trouxeram, né? Então, assim, mas assim, dentro dessa conversa toda, eu quero voltar para o Veloso para fazer uma pergunta, que é uma outra pergunta do Márcio. O Márcio gosta de fazer umas perguntas. Ele pergunta assim, se você acha que o Piauí hoje está vivendo algum processo de transformação estrutural na sua economia, para melhor. O Brasil está passando, e o Piauí, como parte do Brasil, passa por esse processo, né? Eu queria aproveitar também o gancho da educação, que foi falado aqui pelo Ricardo, da inovação, e lembrar que o papel da nossa universidade, o papel daqueles que se dedicaram a estudar, a enfrentar essas questões há muito tempo, né? E queria, neste último bloco, lembrar algumas dessas pessoas, Ezequias. Esse muito nosso bom. Trabalho todo, essas nossas discussões todas, vai ter uma referência que é no trabalho do decano da nossa economia, que é o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana. Eu trouxe ali até alguns livros, se fosse o caso de mostrar a capa desses livros, mas o livro do professor Santana ele está disponível justamente na coleção do centenário da nossa Academia Piauiense de Letras. O Nelson Neri, ele incluiu o livro do Santana. Esse livro a primeira edição foi organizada pela professora Terezinha Queiroz e por mim. Nós resgatamos os trabalhos do Santana desde os anos de 50, quando o governador Jacó Gayoso criou a CODESE, a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Piauí. O Santana começou essas discussões. Então, essas discussões são fundamentais para o nosso Estado. Então, a educação, a pesquisa, a escola, a universidade, as faculdades, né? E outras referências que eu queria lembrar também, no meu livro eu digo, há 4 autores indispensáveis para compreender o Piauí e para tentar essa sua pergunta, vislumbrar perspectivas para o nosso Estado. O primeiro é o nosso decano, o professor Santana. O segundo, Pádua Ramos,
Infelizmente não há um livro do Pádua Ramos, mas diversas contribuições que ele deu, mas seria um segundo nome. O terceiro nome eu coloco meu tio, João Paulo dos Reis Veloso. Com certeza. Ele chegou a consolidar um livro sobre o Piauí, o Vale do Crescimento, né? E o quarto autor, que é intermediário, né? Foi aluno desses decanos, né, digamos assim, mas também deu uma contribuição fundamental sobre a economia do Piauí, que é o professor Felipe Mendes. Felipe Mendes é uma grande referência. Então, este aqui é o livro, é a Bíblia, digamos assim, a respeito da economia piauiense e o planejamento da economia piauiense. A história geral foi contada aqui. Eu completei com esse livro, que o outro que eu quero escrever, pedaços, né, desse quadro geral que foi estabelecido aqui pelo Felipe Mendes. E tentando responder a sua pergunta, o ministro Reis Veloso fez também propôs uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil com base na inovação, e ele chama a atenção para duas coisas. Isso vale para o Piauí. O nosso desenvolvimento, as perspectivas de desenvolvimento do nosso Estado dependem também desses dois aspectos que Reis Veloso lembrou para o nosso país, né? Ele cita um economista chamado John Hicks, que fala que o país que consegue se desenvolver, se tornar desenvolvido, é um país que cria uma capacidade permanente de inovação. As empresas, elas desenvolvem uma resiliência, elas criam um negócio que é lucrativo, que é competitivo e que levam esses países e essas empresas para os mercados internacionais. Se há uma mudança, as empresas mudam também e trazem outro produto. Basta olhar as grandes empresas, as inovações que foram trazidas, né? Empresas que mudaram de setores e que têm essa habilidade constante de trazer inovações e de atender a demandas ou até mesmo criar demandas por parte das pessoas. E o João Paulo lembra um segundo pilar dessa estratégia: disseminar a inovação, como o professor Ricardo está lembrando aqui, por todas as atividades, por todos os negócios, os pequenos negócios, mas em especial essa preocupação com a inclusão. E o João Paulo, lá no Rio de Janeiro, no fórum, ele tinha muita preocupação com isso, inclusive desenvolveu um trabalho com as favelas lá da cidade, com a Maré, com diversas favelas, de inclusão dessas favelas, inclusive inclusão digital. Eu acho que essa estratégia que o ministro delineou para o Brasil também é uma estratégia válida aqui para o nosso Estado. Sem dúvida. Muito bom. Ricardo, assim, conversamos muito, falamos de potenciais, falamos de problemas, mas assim, de uma forma sintética, a sua visão para o futuro do Piauí, ela é otimista, ela é desconfiada ou ela é pessimista? Eu me preocupo, assim, não dá pra, eu acho que desde o começo aqui nós colocamos que nós temos que pensar num quadro internacional e nacional, né? O Piauí, como falei, é um pequeno vagão da locomotiva muito maior, e o Brasil, por sua vez, também é um vagão dentro de uma economia internacional, né? Isso, nós não sabemos, não sabemos nada, na verdade, sobre o futuro da economia internacional. O mundo vai continuar crescendo? Provavelmente sim, estamos nos caminhando para o pós-pandêmico, não é isso? Penso que, embora estamos vivendo agora um choque de oferta muito grande, mas isso digamos, é temporário, é de curto prazo, né? A ideia é que, agora me preocupa muito a situação brasileira, porque, veja só, como é que nós tivemos uma década perdida nos anos 80, 10 anos de dívida cambial, né? Alta dívida, alta inflação, consertamos isso, o país se reestruturou institucionalmente com o Plano Real, e depois passado isso, tropeçamos novamente, e tropeçamos por causa da política. O governo em 2014, aquele governo, o mundo inteiro estava bem e já afundou o Brasil, né? No nível maior que a pandemia atual afundou. Então, quer dizer, por que essas coisas acontecem? O que é que falta, né? É o populismo econômico, né? Ele é permanente na nossa vida, né? Ou realmente o Brasil tem um problema, né? Isso é um resultado de um traço cultural nosso? É um traço cultural nosso. Então, por que agora mais 10 anos de crise? Nós estamos crise desde 2014, nós não estamos na crise da pandemia, nós estamos na crise que começou em 2014, é muito preocupante. Então, parece que é assim, parece que o país cresce, aí vem um problema, faz reformas institucionais, o Brasil cresce, depois o Brasil entra em crise e entra em crises prolongadas, então isso não parece. Isso me preocupa, porque o Piauí depende disso. Essa é a tese do Felipe Mendes, né? As coisas vão bem aqui quando o governo federal tem capacidade de ação. Desculpa eu te perguntar, mas porque o que você está colocando preocupações, são fatores que podem nos atrapalhar. Agora, não obstante esses fatores, como um todo,
Você vê uma perspectiva positiva para o futuro do Piauí ou você acha que ela é ainda muito dependente do que ocorre no plano nacional? É extremamente dependente. Lá na Universidade Federal, um aluno meu e depois o deputado Júlio César fez a mesma conta. Aquela conta, Veloso, de que somando todas as transferências, some tudo que o governo federal manda para o Piauí. Tudo, né? Bolsa Família, o salário dos servidores, o fundo de participação estadual, o fundo de participação municipal, somando tudo, isso dá 50% do PIB do Piauí. 50% do PIB, ou seja, o PIB que já é, digamos, né, aquilo que já significa uma renda per capita das mais baixas. 50% dele é formado de transferência federal. Então, é muito pouco dinâmico. Não é exatamente dos outros 50%. São Paulo é 7%, ou seja, o que tem menos é São Paulo, 7%. Então, quer dizer, nós dependemos fortemente das transferências federais, sem as quais o Piauí seria um país, bem, uma renda per capita, metade da que tem hoje em dia. E do PIB gerado pelo Piauí, nós vimos naquela cartela, um terço é governo. Se nós crescêssemos a 4%, 5% além do Brasil, nós íamos só equiparar o Brasil em 2060. Então, ou seja, não vamos equiparar nunca. A não ser que haja algo extraordinário, sei lá, uma corrida do ouro, uma coisa assim. Né? Senão, não chegaremos lá. Mas claro que o Piauí melhorou muito, né, nos últimos anos. O Piauí de hoje não é o Piauí de 1960, é evidente que não. Né? E história econômica, acho que em história econômica a gente não conta nos dias, nem conta nos anos, a gente conta por décadas, né, os avanços. Né? Então temos que ter a visão de décadas e não a visão. Né? Mas dependemos e muito, né, de uma coisa bem maior do que a nós. Né? Professor Veloso, você falou muito de alguns autores, alguns livros. Eu acho isso maravilhoso, porque você tem que suscitar nas pessoas a curiosidade e a vontade de aprender, de ver novas ideias. Então, eu vou te pedir também para falar sobre o seu livro. Mas antes de você falar sobre esse livro, eu gostaria que você seguisse um pouco, na sequência você fala do livro, sobre essa visão de futuro do Piauí. Nós estamos nos aproximando do final desse último texto do programa e gostaria de ouvir essa tua visão de como você vê o futuro do Piauí. Gostei das categorias que você levantou. Esperançoso, desconfiado ou pessimista. Né? Os nomes que eu citei aqui são todos homens esperançosos. Isso. Santana, Veloso, Padua Ramos, Felipe. Eu desconfio também, esse aqui é um grande esperançoso, acho que é o último esperançoso, né? Que nem o último romântico. Né? Talvez ele esteja desconfiado de ter sido tão otimista ao longo da vida. Eu sou pelo menos desconfiado, de desconfiado para pessimista, juntamente com o nosso amigo Márcio Braz. Né? Uhum. É claro que não imagino que as condições do Piauí vão piorar, mas dadas as potencialidades que nós temos, eu acho que nós também continuaremos sem conseguir aproveitar e realizar todo esse potencial. O estado do Piauí me parece fadado a não aproveitar o seu produto potencial, a não chegar no seu potencial. Vou lhe dizer um aspecto decisivo para isso. Passaremos agora, nesta década, segundo os estudos do IBGE, por uma transição demográfica importantíssima. A população do Piauí deverá crescer e vai atingir o seu pico agora nesta década, entre 2025 e 2030, ela deverá chegar a 3.240.000 habitantes. Isso é pequeno. E aí bate nesse teto e a partir daí ela declinará lentamente e estabilizará. 2031, estão dizendo, né? Vai, cresce até 2030, tem o último estudo 18, né? Mas enfim, em torno de 2030 chegaremos ao nosso crescimento máximo e a partir daí estabilizaremos, a população não crescerá mais. A população cresce por 3 aspectos: nascimentos, mortes e migração. A nossa taxa de nascimento é semelhante à do Brasil, perdemos a nossa expectativa de vida, nós não conseguimos acompanhar a melhoria que houve no Brasil. O Piauí continua, eu acho que hoje não temos o censo, né? Mas ainda estamos um pouco abaixo da expectativa de vida. E o pior fator é a migração. Muitos piauienses, eu acho que em torno de 20% dos piauienses vivos hoje, 20% das pessoas que nasceram no Piauí escolheram morar fora do Piauí. E não há pessoas querendo vir morar dentro do Piauí. Então, o saldo migratório é negativo e a nossa população estabilizará. Então, como crescer sem recursos humanos? Então, esse é um aspecto decisivo. O outro aspecto, justamente, como não há mercado, e vocês lembraram aqui, o professor Ricardo lembrou aí referências,
vivemos, o Piauí, o risco do Piauí é de se transformar uma economia assistida. Assistida no sentido de que parte significativa da renda virá de sistemas federais, ou do sistema de previdência federal, ou do sistema de assistência, ou de sistemas emergenciais. Eu estou preparando um segundo livro e tenho algumas estimativas. Acho que hoje já o sistema de transferências federal para o regime geral de previdência, aposentados, pensionistas, acidentários e outras pessoas que recebem, isso aí, a renda, são 615 mil pessoas beneficiadas por esse regime geral. Não estou falando dos regimes próprios. É a maior transferência de todos. E a população ocupada, empregada, formal no Piauí, 450 mil pessoas. Menor, então, essas 450 mil pessoas arrastam 615. Tem direito, eu mesmo sou aposentado, graças a Deus. Né? Mas vejam a dificuldade de uma economia que funciona dessa maneira. Então, hoje, é uma estimativa grosseira apenas, mas cerca de 60% da renda já é renda vinda de transferência. Então, contando, transição demográfica, economia assistida, as nossas perspectivas, eu tenho o direito ou o dever, como profissional, de ser pelo menos desconfiado. Concordo plenamente. De toda essa discussão, eu gostaria de recomendar que as pessoas que tiverem oportunidade leiam esse livro. Eu tive essa oportunidade, esse livro do professor Veloso sobre economia piauiense, planejamento e perspectivas de investimento. Veloso, onde as pessoas encontram esse livro? Ezequias, o livro está à venda na editora da universidade, mas melhor ainda, 0800. Entre lá na página Editora da Universidade Federal do Piauí, no menu da esquerda, o professor Ricardo foi editor e preparou a e-book. Lá no e-book você vai conseguir baixar esse PDF. Isso. Boa leitura. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Um ponto que eu queria finalizar ressaltando, se vocês concordarem e me permitirem, que nós temos uma visão, digamos que, na média, desconfiada do nosso futuro. Mas tem também por trás disso uma percepção nossa. É que nós não podemos esperar que o nosso futuro dependa unicamente da autoridade pública. Mas nós sabemos que ela tem que fazer o seu dever. Isso foi colocado pelos dois debatedores de uma forma muito clara e também com uma percepção que, historicamente, elas não têm feito seu papel da forma adequada. E aqui não é uma posição político-partidária, nós estamos falando de uma forma genérica, porque isso transcende até as diversas gestões. O maestro auxiliar, que é o governante, não perca tanto tempo com moinhos de vento, não é, Veloso? Que ele busque realmente as questões efetivas, aqueles pontos que realmente nos levem a atravessar o caminho para o progresso. Bem, era essa parte final. Eu queria dar uma boa noite aos dois magníficos debatedores, agradecer a visão de vocês e a coragem com que as coisas foram colocadas aqui. Né? Nós que agradecemos. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. E uma boa noite a todos.